Então receba aí com muito aplauso, com muito carinho, pastor Marcos Feliciano. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que é sincero demais, né? Tem gente que não vira o pescoço nem se pagar para eles, né? Uma alegria poder estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma congregação, uma gigante congregação da ADVEC. Conheci o pastor Anderson, uma alegria. Na foto você parecia ser menor, rapaz. Mas o homem parece uma parede de tão grande que é, né? E a pastora Michele é bonita, hein, rapaz? Você orou muito, né? A senhora não orou nada, pastora? É brincadeira, brincadeira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Que bom rever o Samuel Messias aqui. Gostei da barba, viu, Samuel, tá? Não está nem parecendo Talibã, né? A sua esposa Larissa, uma alegria também conhecê-la. Daniel Candeias, esse é o meu filho carioca, né? Lá da igreja Adude, do pastor Marcos Pereira. Ei, né? Já tentei e não dá certo. Isso aí não é para quem quer, não é só para quem Deus manda mesmo. Vamos estar em pé para lermos um texto da palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque. Deus está aqui. Livro do profeta Abacuque, o capítulo é o de número 3. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que agora nós batizamos ele com outro nome lá em São Paulo. O nome dele agora é Roberto Feliciano. É sério, eu cansei. Eu fui o primeiro deputado a brigar com a Rede Globo. Aí o inimigo vem e me dá um tecladista que chama Roberto Marinho. Todo dia tem que falar Roberto Marinho, Roberto... Não, chega. Agora é Roberto Feliciano, se quiser, né? Roberto é uma bênção. Abacuque, capítulo de número 3. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz ela ser conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Eu vou ler de novo, é muito curtinho o texto. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz ela ser conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te adoramos. Mais uma vez nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, este santuário, de novo, ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui.
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre Vilar dos Teles nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui na DEVEC. Que eles comecem a descer trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quero também aqui agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que é um profeta da nossa geração, o maior apologista da fé cristã pentecostal que nós temos. Se a gente tivesse pelo menos mais uns 5 Malafaia, o Brasil era outro, né? Que Deus conserve o pastor Silas com saúde, com firmeza. E eu queria ter só a metade da coragem dele, né? Eu queria mandar um recado para um careca que tem lá em Brasília. Mas se eu mandar, acabou meu mandato. Essa conversa para outro dia. Quem pode dar um glória a Deus aqui? A proposta da ADVEC nesses dias, por todo o mundo, é falar sobre avivamento. Avivamento vem de um verbo, o verbo avivar. E a palavra avivamento, ou a palavra aviva, como está aqui, é uma inflexão desse verbo avivar. Avivar significa trazer de volta à vida aquilo que está morto, ou aquilo que está meio morto. Expressão estranha, né? Meio morto, mas é uma expressão bíblica. Certo homem saía de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi assaltado, e espancando ele, deixaram ele caído à beira do caminho, meio morto. É a história do bom samaritano. A palavra meio morto sempre mexeu comigo, então eu tive que ter um pouquinho de curiosidade para tentar entender o que é uma pessoa meio morta. E na ciência existe esse termo. É dado para pessoas que estão em estado de coma. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém ou assistiu alguém que ficou em coma, saiu do coma ou do coma foi ao óbito. E o estado de coma ele é muito interessante. O meu pai, ele ficou em coma 4 dias antes de morrer. E eu assisti os últimos minutos dele. O semblante dele estava tomado por um ódio, uma raiva, uma coisa estranha. Os olhos dele abertos, esbugalhados, com um detalhe. Ele não enxergava nada. O olho ia de um lado para o outro, sem parar. O médico disse que era uma crise neurológica. Ou seja, os organismos, ou parte do organismo dele reagia, tentando lutar contra a iminente morte que se aproximava, mas ele não tinha forças. Ele não era cego, mas não enxergava. Meu pai não era paralítico, mas as pernas dele não o obedeciam. Meu pai não tinha tido um AVC isquêmico, mas os braços também não se moviam. Meu pai não era mudo, mas nenhum som saía da boca dele. A única coisa que funcionava naquele velho era a audição. Daí o médico disse, ele está meio morto. O que é estar meio morto, então? É você ter, aparentemente, a essência de quem está vivo, mas que você vive na verdade. Como se fosse um figurante daquela série chamada The Walking Dead. Mortos que caminham. Zumbis. Na minha infância, na Assembleia de Deus, quando se falava em avivamento, a gente já esperava pulo, grito, choro, língua estranha e aquele sacolejo de Deus. Eu era jovem e amava tudo isso. O tempo passou, fui ficando velho, hoje já sou avô. E depois de ter pregado em quase 100 países do mundo, e em mais de 4.000 municípios do Brasil, pregando desde os 13 anos, e agora com 51 para 52 anos, eu sei que estou com cara de 60, não precisa falar, e o corpinho é de 70. Porque não é você, bocó. Né? Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Eu tenho caminhado pela terra meio angustiado, porque parece que não é mais o mesmo povo do qual eu nasci.
É um povo que de fato precisa de um despertamento, de um avivamento. As pessoas esquecem que esta casa aqui não é uma casa comum. Não é como a casa da mãe Joana, onde se pode tudo. Desde criança, quando eu entrava na nossa igreja, por mais simples que ela fosse, o pastor sempre dizia para nós: o que faz esse lugar ser santo não é a placa que tem lá fora, mas é uma presença invisível que tem aqui dentro. E aí a retidão, a santidade, a renúncia, o desejo, a busca por aquilo que os olhos não podiam ver, pelo sobrenatural, por aquilo que é metafísico, por aquilo que é invisível, etéreo, eterno, sempre foi o nosso alvo da nossa infância. E de um tempo para cá, as coisas estão escambando para um outro nível e um outro caminho. Nossas reuniões, embora tenham muito barulho, têm pouca essência. Embora tenhamos muitas pessoas que falam, poucos falam o que deveriam falar. Eu não venho aqui em busca de autoajuda. Para isso eu fico em casa e digito lá Pablo Marçal. Ou daqui a pouco vai ter a conferência Destino aí do Thiago Brunet. É só você ir para lá e você vai ver o que é uma sessão com coaches que tem habilidade de mexer lá no profundo da sua alma. Aqui dentro, não. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto, ela vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, essa entidade linda, este ser incrível, querido, amado, extremamente gentil e um cavalheiro. Em inglês, chamaríamos ele de gentleman, que é aquela criatura cordial, que você mal percebe a presença dele, de tão educado que ele é. Só ele pode provocar um avivamento de verdade. Porque se avivamento é trazer alguém que está à beira da morte ou morto à vida, essa pessoa precisa de um choque. Não é tratamento à base de cibalena. Tem que digitar no Google aí eu perguntar para o senhor, eu vou ver o que é isso. Só eu e meia dúzia sabemos o que é cibalena aqui. Para um avivamento de verdade, a gente precisa de um toque mais incisivo de Deus. Precisamos de uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, se nessa noite eu mexer nas suas feridas aqui, por favor, não me queira mal, tá? Antes de me jogar pedra, lembra-se, um médico falou para não contrariar o pastor Marco, que ele já passou dos 50. Talvez eu não vá pregar o que você queria ouvir, mas eu vou falar tudo que você precisa ouvir nessa noite. Alguém está preparado para isso? Então olhe para o seu irmão e diga para ele: aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Vai doer só um pouquinho, mas vai fazer valer a pena. Mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Abacuque. Profeta Abacuque. Um profeta praticamente desconhecido de todos nós. A Bíblia Sagrada, dividida em seus diversos livros de estudo, quer seja dos livros históricos, poéticos, proféticos, profetas maiores, menores, ensinamentos, escatologia, etc, etc. Temos lá no Velho Testamento um grupo de 12 pequenos profetas, chamados de profetas menores. Abacuque é o oitavo entre eles. O oitavo profeta menor da Bíblia. Tão menor é que em 10 minutos você é capaz de ler o livro dele inteiro. Porque só tem 3 capítulos. Se você quer se mostrar para o seu amigo, para o seu professor, ou para alguém que você é um erudito, chegue nele e diga assim: hoje eu li um livro inteiro. E quando perguntarem, diz assim: eu li o livro de Abacuque. Eles não vão perguntar para você o que é, porque vão ficar com vergonha, porque talvez nem conheçam ele. Mas esse é o livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta de 70 anos de idade. Abacuque, que viveu 20 anos antes para profetizar o pior período que Deus traria sobre a nação de Israel em forma de flagelo, que foi o cativeiro babilônico, um cativeiro necessário. Só através daquele cativeiro Deus conseguiu curar o seu povo de uma vez por todas de um câncer, de uma lepra chamada idolatria. Deus sempre suportou Israel em tudo. Deus suportou as murmurações do povo, Deus suportou a ranzinzice do povo, Deus suportou quase tudo, menos ser trocado por um pedaço de pedra. Deus suportava quase tudo, menos ser comparado a uma imagem que tinha olhos e não via, ouvidos e não ouvia, boca e não falava, pés não caminhava e mãos e não tocavam. Isso ele não admitiu.
Ele permitiu o povo sair do Egito, os arrastou para Canaã, os testou por 40 anos no deserto. Ao entrar em Canaã, o Senhor disse: eu serei rei de vocês por um tempo. E por quase 300 anos ele foi o rei. E ele levantava para auxiliá-lo alguns juízes. E entre eles, homens e mulheres fantásticos, dos quais nós conhecemos e ensinamos os nossos filhos. Mas nem os juízes, nem a poderosa mão de Deus, nem os seus milagres, nem a abertura do mar vermelho, nem a nuvem que cantou aqui o Samuel para nós, que durante o dia fazia sombra e à noite se acendia como em um candelabro para iluminar o caminho do povo. Nem o maná, nada, exatamente nada, convenceu aquele povo de que Deus era Deus. Então, para curá-los, para de uma vez por todo arrancar de dentro deles ídolos pagãos, o Senhor os levou para a pior de todas as torturas que alguém poderia jamais ter imaginado. De ter experimentado a terra prometida, de ter visto os milagres, experimentado os milagres, e de repente voltar de novo pelo meio do deserto e andar por 1.600 quilômetros no meio da areia quente e escaldante do deserto, e entrar na Mesopotâmia antiga, na terra de Babilônia, e lá em Babilônia conhecer de perto os ídolos pagãos, porque Babilônia sempre foi mãe de todos os ídolos pagãos, sejam eles Baal, Astarote, Azera, Marduk ou os outros deuses já esquecidos. Deus os levou para aquela terra pagã, para que eles sentissem falta dele, para que eles sentissem falta da sua proteção, para que eles sentissem falta do seu provimento, para que eles sentissem falta da sua presença. E foi só depois de 70 anos de muita tortura que Israel começou a entender que a maior riqueza que eles tinham não era um pedaço de terra, não era um pedaço de pedra escrito, não era uma caixa de madeira pintada de ouro com 2 querubins por cima dela. A maior riqueza que Israel tinha era a presença de Deus. E eu não sei se você já sentiu a presença dele aqui essa noite. É tudo que nós precisamos e é tudo que nós necessitamos essa noite. O velho Abacuque, com 70 anos de idade, deixou para nós 3 capítulos, algumas profecias liberadas para a terra de Judá. Falou com eles sobre o povo dos caldeus, que Deus levantaria com uma violência, uma crueldade tão grande para torturar o seu povo. E depois que Abacuque foi falando, foi profetizando, ele começou a enxergar que no tempo em que ele viveu, 20 anos antes do cativeiro, a terra estava em paz. Diga comigo, em paz. Não ouvi direito? O tempo em que Abacuque viveu foi um período tão zen, por assim dizer. É como se o povo tivesse esquecido Deus e Deus esquecido o povo e os deixasse a lá vão ter, a construírem, a comerem, beberem, casar, dar-se em casamento. Eram eles uma nação normal, comum como todas as demais. Foi nesse período que Deus levantou Abacuque. E foi nesse período que Abacuque, tomado por uma visão divina, fala sobre a vinda dos caldeus, fala sobre o problema que Israel vai passar, fala sobre a tortura de Judá. Abacuque é o único dos profetas que questiona Deus: até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Ele, depois de fazer tudo isso, se silencia. E aos 70 anos de idade, me ensinou isso um rabino lá em Israel com quem eu estudei, que o velho profeta teve a oportunidade de, diferente de todos os outros, sobreviver durante o seu ministério. Os profetas da Bíblia foram torturados por causa de suas profecias. Quer seja Jeremias, que terminou seus dias dentro da masmorra de um palácio com tuberculose, cuspindo sangue. Quer seja o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, vivo, começando pela sua virilha, indo até onde os seus órgãos vitais suportavam, sentindo a dor, sentindo a angústia, tudo por ter profetizado. Os profetas eram violados e violentados, mas Abacuque sobreviveu, porque ele profetizou num tempo de paz. E um rabino judeu me disse que quando isso acontecia, era porque Deus amava demais o profeta, e se aproximava do profeta e dizia: agora que está chegando o tempo da sua jubilação e eu vou ter que levantar outro profeta no seu lugar, faz aí um último pedido. E Abacuque foi fazer o seu último pedido. Podendo ele pedir a Deus uma casa de veraneio para terminar os seus dias descansando com prazer, podendo ele pedir a Deus que desse longevidade aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, podendo ele ter pedido a Deus uma viagem para conhecer o mundo, porque o Senhor deu a ele a liberdade de fazer isso,
Ao invés de fazer um pedido de súbito, na pura emoção, Abacuque, já velho, agiu como todos os velhos fazem. Os velhos têm um pouquinho mais de equilíbrio. Os velhos agem não com a emoção, mas com a razão. O velho Abacuque deve ter tateado à sua esquerda ou à sua direita em busca de um instrumento. Um instrumento, digo eu, não a Bíblia. Um instrumento que Deus deu a todos os profetas. Um instrumento invisível. Um instrumento espiritual. Uma luneta que dava a ele a habilidade de ver o amanhã. Assim agiam os profetas. Eles tinham a habilidade de ver aquilo que ninguém via. Isaías, por exemplo, viu Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Sabia disso ou não? Foi Isaías que disse: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O profeta Joel, 835 anos antes de Jesus nascer, já falava sobre ele. E quase 900 anos antes, ele profetizou o dia de Pentecoste. Ele viu o Pentecoste e ele gritou: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Os profetas tinham essa habilidade de ver o amanhã. E agora que Abacuque está encerrando o seu ministério, pronto para ser jubilado, e Deus fazendo ele a proposta, segundo a tradição dos judeus, penso eu que Abacuque, ao invés de negociar com a família, fazer o que eu peço a Deus, no auge da sua experiência no Senhor, me dá um minutinho para eu pensar direito, já que é um pedido, tem que ser bem feito. E ao invés de pensar em si, ele teve a coragem de pegar aquela velha luneta telescópica, invisível e espiritual, colocar nos olhos pela última vez e enxergar o amanhã. Parece, pastor Anderson, que eu vejo Abacuque mexendo na válvula que vai dando amplitude à visão, e ele enxergando o amanhã, o depois do amanhã, a semana da frente, o mês seguinte, 20 anos à sua frente, 1000 anos à sua frente, 2000 anos à sua frente. E o que o velho viu deixou ele apavorado, Daniel. Deixou ele tão apavorado que ele desistiu de pedir coisas para si. Que ele desistiu de ser um homem velho que no final da sua vida, de maneira egoísta, vai pensar só no seu umbigo. O que ele viu deixou ele tão apavorado que fez ele fazer uma oração que até hoje, quando a gente lê a oração dele, a gente se estremece. Ele fechou os olhos, juntou as mãos e fez assim: Senhor, já tenho pedido. O meu pedido é esse: aviva a tua obra. Mas não é agora. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Chacoalha o seu povo. E lá na frente, quando o Senhor estiver irado, lembra-te da tua misericórdia. Minha voz já começa a ficar embargada, porque eu começo a enxergar o que o profeta penso eu ter visto. Abacuque viu o filho dele se desviar. Abacuque viu os netos dele serem presos no cativeiro babilônico. E dentro do cativeiro murmurar dizendo: onde está Deus? Porque quando tudo está bem na vida é fácil adorar a Deus. Quando a casa está de pé, quando o carro tem combustível, quando o filho tem saúde, quando sua esposa tem respeito por você e vice-versa, é fácil adorar a Deus. Dá para enfrentar as reveses da vida quando está tudo estruturado. Mas e quando o teto desaba sobre a nossa cabeça? E quando um buraco abre debaixo dos nossos pés? E quando a vida foge do controle? E quando tudo dá errado? E quando depois de ouvir a música do nosso lindo Messias falar sobre o barco acaba afundando? E quando o barco afunda e a gente não vê Jesus caminhando em cima das águas? Nós crentes pentecostais somos treinados somente para coisas boas. Somos treinados para sair do culto virados no giraia. Somos treinados para sair daqui, passar na frente de um terreiro de feitiçaria e caçar confusão com o diabo, porque a gente é treinado para sair daqui cuspindo fogo pela boca e pisando firme. Mas e quando não dá certo? E quando você enterra o seu filho, como eu enterrei o meu? E
quando o seu nome vai parar na boca de gente ruim, que pensa que o seu nome é osso para ficar na boca de cachorro, e te destroem com calúnias. E quando tudo dá errado, o que a gente faz? Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver você arrumar força para adorar Jesus agora, e com as suas entranhas se contorcendo, um monte de gente querendo a sua morte, você não sabendo o que fazer daqui para amanhã. Quero ver você ter coragem de ficar de pé no meio das cinzas, sozinho, porque a família já te abandonou, os amigos foram embora, você perdeu os empregados, perdeu a casa, perdeu até a saúde, só sobrou um caquinho de telha. Quero ver você agarrar o caquinho de telha, levantar para cima e gritar: eu sei que o meu Redentor vive. Aí é a verdadeira fé. Um avivamento não é barulho, mas ele provoca barulho depois que ele é antecipado por lágrimas. Não houve um único avivamento na história que não tenha sido antecipado por lágrimas, por tortura, por dores. Só hoje, mais velho, entendo. Meu velho pastor, meu velho professor de Velho Testamento, velho mesmo, tinha uns 70 anos de idade, questionando a gente, uma classe de meninos que queriam ser pregadores e pastores, e todos nós nos tornamos pregadores e pastores, e todos nós assembleianos. E ele perguntando: para vocês, qual é o maior sinal de avivamento que vocês acham que vocês vão ver no seu ministério? Um levantou e disse: milhares sendo batizados com o Espírito Santo. Ele disse: isso é sinal, mas eu já vi coisa maior. Outro dizendo: ganhando milhares de almas. E ele dizendo: isso é bom, mas eu já vi coisas maiores. Cada um dizendo uma coisa, e o velho insistindo, dizendo que havia visto coisas maiores. E então todos nós perguntamos: o que é maior do que tudo isso? Ele disse: avivamento para mim, o maior sinal que eu já vi, disse o velho, é quando os crentes vêm para o culto e ainda trazem um lenço na mão, porque sabe que em algum momento do culto eles vão ser confrontados pela verdade e vão chorar. Não uma emoçãozinha boba pela alma, porque a alma pode ser traduzida por coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nosso culto não é para a alma, nosso culto é para o espírito. O espírito é a psique, a nossa parte inteligente, a nossa parte racional. A nossa alma, ela é muito frívola. Não, pastor, mas eu gosto de vir para o culto, eu gosto de me soltar, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de chorar. A senhora faz isso em casa, e nem é o Messias que a senhora ficou ouvindo, só fica escutando lá o Gustavo Lima, que eu sei, né? E chora do mesmo jeito. Não, pastor, a sua pregação, eu gosto de ir, porque eu gosto de ouvir historinhas assim bonitinhas. A senhora chora em casa até hoje vendo um filme do Titanic, depois de 1500 vezes. Você para na mesma cena do DiCaprio com aquela boquinha azul, soltando a madeira e dizendo: adeus, Rose. Eu sempre digo: eu nunca vou entender porque ele não subiu naquela madeira. Congela a cena, cabe ele, a Rose, o pai da Rose, a mãe da Rose e um cachorrinho lá. Mas não, ele quer ir para o fundo do mar. Eu não estou falando de lágrimas comuns, de emoção. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando para uma Assembleia de Deus que acredita que Jesus vai voltar. E se Jesus voltasse agora, você subiria? Olha como diminuiu, glória a Deus. Isso é sinceridade. Seu nome está escrito no livro da vida de verdade. Eu estou falando sério. Ou você veio aqui só para rever o velho pregador, ouvir a boa música? Porque se foi para isso, a porta da rua é serventia da casa. Se você quer avivamento, e essa é a proposta dessa noite, se prepare para apanhar. Por quê, pastor? Porque Deus açoita aqueles a quem Ele ama. Porque é melhor chorar aqui do que chorar depois. O velho Abacuque viu o futuro, e ele viu o bisneto dele se tornando ateu dentro do cativeiro. Porque por 70 anos Deus não ouviu uma única oração. Ele viu o tataraneto dele sair dali e ouvir do pai dele que eles foram abandonados por Deus por 70 anos lá dentro de Babilônia. E ele viu a construção, o tataraneto, estou dizendo, a construção ou a reconstrução do templo, que um dia foi glorioso, de Salomão, e agora é apenas um amontoado de pedras, muito pobre. Ele viu a nação de Israel sendo dissipada pelas nações. Ele viu os seus descendentes do futuro assistirem à diáspora. Ele viu Israel ser esparramado pelo mundo e perder a sua própria terra. Eu não duvido que Abacuque tenha assistido
7 de outubro de 2023, quando o Hamas, lá na faixa de Gaza, de maneira impiedosa, assassinou mais de 1.200 judeus, sem respeitar crianças, bebês, cadeirantes. Eu estive lá, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Fui com um grupo de 80 pessoas, observadores do mundo, escolhidos a dedo, para que nós pudéssemos contar ao mundo a verdade do que aconteceu lá no dia 7 de outubro. Porque o mundo já começa a se preparar para o reinado do anticristo, e eu já sinto o cheiro da batalha do Armagedon, quando o mundo todo se voltará contra Israel. Israel sentiu apenas o resquício de ver o seu nome da nação de Israel, ser vilipendiado em todas as universidades do mundo. Universidades progressistas. Aqui no Rio teve manifestação contra os judeus, lá em São Paulo também, nos Estados Unidos da América, o país que mais defende Israel. Os meninos e as meninas, todos tomados por drogas e um pensamento esquisito, aquela turma que acha que homem não é homem, mulher não é mulher, aquela loucura toda, se voltando contra Israel, apoiando o Hamas. Ah, se eles pudessem ver o que eu assisti. Eu vi vídeos que eles não puderam mostrar para o mundo, de tão violentos que são. Porque os homens do Hamas, quando atacaram os judeus, não só atacaram, eles foram com câmeras no peito. Faziam questão de filmar, de pegar a menina com o telefone, liga para o seu pai e para a sua mãe, abra aí a câmera, a menina abrir, e ela ser estuprada na frente do olhar do pai e da mãe, ter a sua cabeça arrancada, a língua cortada, coisas desse tipo. Eu vi um bebê ser colocado dentro de um forno micro-ondas e ser assado. Abacuque viu tudo isso. E quando ele viu que a nação eleita por Deus, escolhida por Deus, fundada por Deus, se perdeu no mundo, ele gritou: Deus, no alto dos meus 70 anos, com os meus cabelos brancos, eu vi a tua glória, eu ouvi a tua voz, e eu senti a tua presença. Por isso eu estou firme até hoje. Mas e os meus filhos? E os meus netos? E os meus bisnetos? E os meus tataranetos? Como te conhecerão? É por isso que ele grita: Deus, aviva. Sacode quem está quase morrendo. Senhor, dá um choque no peito do coração que parou para ele voltar a funcionar. Senhor, tira as escamas dos olhos. Senhor, tira os comichões que estão nos ouvidos. Senhor, faz o seu povo perceber que o inferno também é real, de que os demônios são reais, de que isso aqui não é uma brincadeira, não é uma festa, de que você pode se esconder dos olhos do seu pastor, pode se esconder dos olhos da sua esposa e do seu esposo, pode se esconder dos olhos do seu amigo, da sua amiga, do seu patrão, mas você não pode se esconder dos olhos do seu Deus. Você não pode seguir o ritmo desta jornada tão tacanha e esquisita que nasceu com o nosso mundo depois da pandemia, onde uma geração inteira de crentes desacostumaram a ouvir palavras de verdade, estão viciados em ouvir mensagens pequenininhas, curtinhas de motivação e que coloquem eles de pé. Um pregador como eu, já ancião, de cabelos brancos, barba branca, já não inspira mais confiança. Dia desse participei de um debate onde eles querem agora, já começou a ser aplicado nas universidades evangélicas do Brasil, os seminários, treinando pregadores para a geração milênio, treinando eles para pregarem mensagens concisas, curtas, de no máximo até 20 minutos, porque a geração do TikTok não tem paciência de assistir uma mensagem de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora. Eles querem uma coisa rápida, querem fast food, querem uma comida feita em micro-ondas. A nossa geração mais velha, acostumada a comer comida feita no fogão a lenha. A nossa geração mais velha, acostumada a comer um arroz com suã, que levava 1h30 para ficar cozido lá no fogãozinho a lenha. A nossa geração acostumada a comer um tutano de Jeová, a entrar no culto e sair com a orelha fervendo, repensando a vida. Pensamos até, a nossa geração tinha até uma cota de oxigênio para respirar. Se passasse daquilo era pecado. A gente vigiava mais. Aí alguém me pergunta por que antigamente tinha sinais na igreja.
Porque tinha milagres na igreja, porque tinha revelação na igreja, porque tinha interpretação de línguas na igreja, porque Jesus batizava com o Espírito Santo na igreja. É simples. Nós pensávamos no céu, nós respirávamos o céu, nós esperávamos Jesus voltar. A gente acreditava que Jesus ia voltar naquela noite. Desde a minha infância, todas as mensagens que eu tenho na minha cabeça, daqueles velhos presbíteros da minha cidadezinha, a maioria deles só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Todos eles eram analfa de pai e beta de mãe. Iam ler a Bíblia, liam tudo errado. Vamos ler aqui no livro de Êxodo. Vamos ler no livro de Genésio. Um dia um inspirado disse: hoje eu vou pregar no livro da profeta Joana. Levantou alguém e disse: que profeta é essa? Vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquele que o peixe engoliu. Era Jonas. Era Jonas. Se fosse hoje, tinha virado meme em TikTok. E os nossos filhos teceriam 1 milhão de piadas sobre isso. Nós não tínhamos essa habilidade de fazer piadas, porque para nós, esse momento aqui era sagrado demais. Santo demais. Às vezes um pregador velho como eu diz: nós estamos em desuso mesmo. É sério, não dá mais. Eu tenho dificuldade. Como assim, pastor? Eu vou olhar para baixo para não olhar para frente. Tem gente aqui dentro da igreja trocando carícias. Casais trocando carícias na hora do culto. Passando a mão nas costas, dando beijo no rosto. Outros não param de mascar chiclete. Outros comendo e bebendo, caminhando, olhando para o celular. Com todo o respeito do mundo. Eu sei que você é uma pessoa moderna. Eu sei que você é uma pessoa descolada. Eu sei que você nem fala mais só o português. Você também fala how are you. Eu vi vários carros importados ali fora. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. E você está dizendo: pastor, se for para falar essas coisas, eu vou me levantar e vou embora. Eu sei. Sua vontade era fazer isso agora. Isso você só não faz por educação. Mas deixa eu te falar uma verdade. Aqui não é um lugar comum. Tem lugar para isso. Tem lugar para isso. E aqui não é esse lugar. Isso aqui é um quartel-general. Por que o pastor Silas me mandou para cá? Porque eu sou um soldado antigo, experimentado no campo de batalha. Eu trago cicatrizes no meu corpo. Troquei inúmeras armaduras para estar vivo até agora. Eu tenho uma patente mais alta que a sua. Eu vim aqui te dar experiências. Vim aqui te falar o que você precisa para enfrentar o verdadeiro demônio que está lá fora. Eu vim aqui te falar que se você não vigiar, se você não armar-se com as armas do Espírito, se você não for um crente cheio do Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, o diabo vai te fisgar. Vai arrastar você, sua família, sua empresa para o limbo do inferno. Lá fora está Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, demônios e demônios modernos sendo usados pela internet. Todos eles com mensagens subliminares para dizer para o seu filho assim: não importa o que você fez no verão passado. O que importa é que Deus é amor. É que a graça de Deus está acima de tudo e de todos. Estão pregando sobre a graça, a mega graça, a hiper graça, a blaster graça. Eu não sei que desgraça é essa. Isso aqui não é um lugar comum, não é um teatro que você vem, assiste uma boa peça, aplaude, assovia quando gosta, quando não gosta, vai. Não! Aqui ainda é a casa de Deus. Em cada canto deste lugar, os anjos de Deus estão operando nesse momento. Você pode não acreditar no que eu falo, mas para cada crente aqui dentro, há uma entidade divina do lado dele. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. 2 gritos estão subindo da terra. Um é desse povo barulhento e o outro são dos anjos que cercaram a Devec aqui nesse lugar. Há barulhos de espada aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando nesta noite. Vai haver um avivamento em Vilar dos Teles. Deus vai sacudir os 4 cantos dessa terra. Se este templo já está pequeno, prepare um outro maior, porque vai continuar a ficar pequeno. Porque enquanto houver num púlpito um assembleiano pregando que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, e ele continuar falando para você que aqui não é a casa da mãe Joana, que aqui é a casa do Eterno, vai haver pão quente na mesa, vai haver água fresca sendo derramada. E se alguém crê nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor.
Levanta a mão direita para o céu e chacoalhe ela assim para mim. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Coloque no ombro de quem está do seu lado, pede licença. Pode falar para a pessoa, o médico falou para não contrariar, lembra? Agarrou a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada. Ó, tem gente que nem me obedece. Chacoalha a criatura até ela ficar irritada, de verdade. Diga para ela, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, por favor. Diga, para isso Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, o seu ministério, para sacudir a sua banda, o seu conjunto, a sua célula. Deus vai sacudir o estado do Rio de Janeiro uma vez mais. Aviva a sua obra, Senhor. Será que aí do seu lado não tem uma criatura que está em coma? Como é que eu detecto ela, pastor? Você já está sentindo. A criatura fica olhando o pregador a mensagem inteira com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A criatura não tem uma única emoção na vida. Fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Está numa Assembleia de Deus, num culto da vitória, num culto de avivamento, e está me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Esta mensagem tem endereço, é você. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer você de volta. De volta aonde, pastor? Eu estou aqui. Não é estar aqui, é estar com Ele. É cumprir as suas promessas antigas. Você fica cobrando as promessas dele. Aí Deus me mandou aqui cobrar as que você fez para ele. Você prometeu ser santo. Você prometeu no dia do batismo respeitar a igreja. Você prometeu para o seu pai e para a sua mãe que você seria crente. Você prometeu para o seu marido que você seria fiel até a morte. Você prometeu para a sua esposa que seria fiel até a morte. Aí você leva uma vida lá, vão ter, protegendo os seus pecadinhos de estimação, daqueles que você não abre mão para nada. Pastor, eu já saí daquela igreja e vim para essa aqui, porque essa aqui é a Assembleia de Deus. E a ADVEC, ainda é a igreja da palavra. Aqui a espada come e come com vontade. Se você esperava outra coisa, procure outra tribo. Porque eu não conheço ninguém que bate mais que o pastor Silas. Eu estou tentando pegar um pouquinho dele. Por quê, pastor? Porque nós queremos ver você no céu. Essa vida é muito curta. Essa vida é muito pequena. Só quem chega nos 50 sabe o que eu estou falando. Quem tem 50 para mais aí, levante a mão para eu ver. Cadê a nossa turma? Olha aí. Estou falando a verdade ou não estou? Quando você chega na idade que eu cheguei, você começa a se autoavaliar. Imagine que a vida é um carro. O jovem só olha para o para-brisa. E o para-brisa é gigante, mostra para ele o futuro. A gente que é velho fica olhando para o retrovisor. É pequenininho. Pergunta por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque nós que passamos dos 50, temos menos futuro do que passado. Chegamos no ponto da vida, no ápice, e agora dobramos a curva do Cabo da Boa Esperança e começamos a descer. É sério. Raramente alguém passa dos 100 anos. Então eu faço 52 esse ano, eu já passei da metade da minha vida. E aí eu olho para trás e começo a sentir falta. É normal um velho ficar saudosista. E o meu saudosismo é porque eu nasci no meio de um povo diferente. Eu vi a glória de Deus. Eu era cortador de cana de açúcar. Eu apanhava laranja, algodão e café. Lá no meio do interior, no meio do mato. Me converti numa igrejinha de 4x5. E vi aqueles presbíteros assembleianos com aquela barriga a lá curva da prosperidade. Cemitério de frango. Com aquelas gravatas que ficavam em pé aqui no meio da barriga. Eu cresci vendo aqueles homens falar.
Não desiste porque Jesus está voltando. Eles me ensinaram a buscar os dons do Espírito Santo. Queremos um avivamento. Se eu perguntar para você aqui, e você ver quantas pessoas que estão entre nós, que frequentam e nunca falaram em línguas, você vai se escandalizar. Por isso eu não vou nem pedir para levantar a mão. As pessoas não buscam nem mais o batismo com o Espírito Santo. Aliás, está esquisito. Ultimamente, até o batismo com o Espírito Santo está esquisito. Estava pregando uma igreja desse, Daniel. Um rapaz no final do culto chegou em mim, todo assim, largadão. A cabeça dele, o cabelo, parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima. Ele chegou assim para mim e falou assim: pô, cara, pega leve. Eu falei: cara, você está falando comigo? É, o senhor mesmo, você que estava lá no púlpito falando lá. Pega leve com o quê? Pô, para de falar do meu chiclete, cara. Eu falei: mas por quê? Ele disse: eu fui batizado com o Espírito Santo mascando chiclete, cara. Eu falei: como é que é? Eu estava lá no culto, nos mascando chiclete, de repente veio lá do céu aquele negócio e eu comecei a ir nos mantos, cara. Eu falei: você foi batizado com o Espírito Santo mascando chiclete? Ele disse: fui. Então você me perdoa. Vou parar agora de falar de chiclete. Aliás, vou estimular os crentes a mascar chiclete no culto. Vai que o batismo acontece mais rápido. Eu falei: você vai vir no culto amanhã? Ele disse: vou. Eu falei: então você senta bem na minha frente. Ele falou: por quê, cara? Eu disse: cara, eu quero repartir com você um pouquinho dessa unção. Ele falou: então eu venho. E não é que ele veio mesmo. Sentou bem na minha frente. E eu falei: Jesus, é hoje. E eu preguei no início uma mensagem pimenta, curta e quente, para ver se o fogo pegava. Quando o fogo levantou, ele levantou a mão e começou a falar em línguas. Eu falei: Jesus, eu preciso ouvir isso. Eu pulei do púlpito, fui bem pertinho dele para ouvir a língua dele, abracei ele, ele levantou a mão, ele ficou assim, e a língua dele era assim, ó, glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse: espírito do peru, eu te repreendo agora. É sério. Está ficando muito esquisito esse negócio. Precisamos de poder do alto. Precisamos de autoridade divina. Precisamos ter um encontro urgentemente com a pessoa do Espírito Santo. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Você tem que voltar soltando fogo pelas ventas. Você tem que voltar para casa no intuito de agarrar o diabo pelo chifre, para esfregar a cara dele no chão, chutar ele para o inferno e falar: na minha casa não, na minha fé não, na minha vida não. Vai haver um avivamento. E o avivamento vai vir. E quando ele chegar na plenitude dele, nós vamos entender o que orou o velho profeta. Precisamos resgatar a nossa identidade. Somos crentes. Somos assembleianos. Acreditamos que Jesus vai voltar. O batismo com o Espírito Santo é o selo. E nós acreditamos que ele é um sinal de que a igreja de fato está pentecostal ainda. Acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é somente a porta de entrada para um armário que tem 9 prateleiras. E em cada uma das prateleiras, um dom extrasensorial. Dons que edificaram a igreja. Dons que moveram a igreja. Dons que nos trouxeram até onde nós estamos agora. Ou você acha que nós crescemos no Brasil porque nós somos bonitinhos? Você acha mesmo que nós crescemos no Brasil porque somos inteligentes? Porque temos dinheiro, porque temos pessoas e autoridades constituídas? Temos isso agora, nos últimos 25, 30 anos. E antes? A igreja já era uma potência. E como é que a igreja pode ser uma potência se os nossos pais eram cortadores de cana-de-açúcar, eram pedreiros, que não sabiam ler nem escrever? A maioria delas não sabiam nada disso. Eu frequentei o Rio de Janeiro há 33 anos atrás, quando eu comecei a pregar. Eu ia aqui em algumas comunidades, que antigamente eram chamadas de favelas. Tinha umas irmãzinhas que eu tinha medo delas.
Você entrava no que era uma espécie de cozinha, porque só tinha cozinha, sala e um quarto, e lá do quarto ela já gritava o nome da gente. Meu servo! E falava tudo errado do português. E falava tudo que a gente tinha passado antes de chegar perto delas. Aí você vai perguntar por que elas eram videntes assim, simples. No lugar dos joelhos, elas tinham uma casca. Passavam 5, 6, 7 horas por dia ajoelhadas, orando, buscando o sobrenatural. Nós estamos tão frívolos que a gente chega na igreja e nem dobra mais o joelho para orar. Não tem necessidade. Pois é, de repente eu envelheci demais. Às vezes a gente quer um segredo novo, a gente quer uma fórmula nova, a gente quer algo que possa virar a vida da gente do avesso, quando na verdade a receita é tão simples e antiga. Aquele que pede, aquele que procura, aquele que bate a porta. Quem pede mais, recebe mais. Nós temos armas espirituais que deixamos em desuso: o jejum, as noites de oração. Ei, o anjo das 3 horas ainda te visita ou não? Tem alguns que conheceram ele. Já fez o teste? Telefone desligado, despertador desligado, 3 horas em ponto, a você abrir no olho. Aí a ciência vai dizer: não, o seu relógio biológico, vá contar conversa para outro. O Senhor tem mistérios com o seu povo. O que está faltando não é mais uma igreja. O que está faltando é a igreja voltar a ser igreja. É você sair por aquela porta possuído pelo Espírito Santo. É você entrar no seu trabalho amanhã, quando dá bom dia para sua amiga, ela cair endemoniada na sua frente. É você ir lá na quitanda amanhã e a sua sombra levantar o paralítico. É o Senhor nesta madrugada te visitar com sonhos proféticos. Quer ver não ter mais lugar aqui dentro? É começarem a falar em Vilar do Teles, lá na Devec, Jesus está curando as pessoas lá dentro. Curou um cego, curou um surdo, curou um paralítico, curou alguém do câncer. Você vai ver, vocês terem que fazer não 5, mas 10 cultos por dia. Porque as pessoas estão com fome da presença de um Deus vivo. Ninguém aguenta mais falastrões. Ninguém aguenta mais um bando de gente que fica imitando as coisas que deveriam ser reais e não são. Os crentes estão atrás de reveladores, atrás de adivinhadores, estão atrás de pessoas que ficam empolgados quando alguém vai e revela o número da placa do carro. Eu fico me perguntando: Deus, que intenção tem o Senhor de revelar o CPF de alguém? Ele pode fazer isso e muito mais, mas que intenção tem Deus que de repente nos últimos 5, 6 anos explodiu um monte de gente com revelação assim, e os crentes vão tudo atrás? Tem coisa muito maior do que isso. Tem alguém aqui dentro no nosso meio que tem um poder tão absoluto, que se ele pegar em você nessa noite, basta um toque dele, e o Senhor te tira do monturo e te coloca entre os príncipes da terra. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora. Como assim, pastor? Se você olhar, você vai ver a pessoa de cabeça baixa, chorando, orando, falando em línguas. Esses estão ligados comigo nesse sentimento e começaram a acreditar e estão fazendo aquilo que um crente faz: é buscar. Alguns começaram a pedir perdão pelos seus pecados e as lágrimas estão brotando. Alguns estão fazendo pactos: eu vou mudar a minha vida, Senhor. E isso é avivamento de verdade. Se você soubesse onde essa pessoa vai chegar, você tinha tirado uma selfie com ela agora. Porque a partir de amanhã, para falar com ela, você vai ter que passar pelo secretário, o secretário do secretário, vai ter que assistir ela num programa de TV, vai ter que comprar o último livro dela, a última música dela que explodiu ao redor do mundo. Porque Deus ainda é o mesmo. Ele pode chacoalhar a sua história, Ele pode reescrever o seu ministério, Ele pode entregar algo na sua mão que jamais você sonhou em receber. Alguém acredita nessas loucuras de um velho pregador? Então, por favor, reage, pelo amor de Deus. Estamos perdendo as nossas origens. Eu preguei aqui no Rio de Janeiro alguns dias atrás, lá no Maracanãzinho, no centenário das Assembleias de Deus. Me deram 20 minutos para falar.
Acho que foi um dos poucos momentos do culto em que o culto virou culto de verdade. Estava uma baderna aquilo. Uma coisa esquisita, no aniversário de um ministério tão grande, uma coisa sem sentido. Pra vocês terem uma ideia, quem estava apresentando não era um pastor, era um mestre de cerimônia, que anunciava todo mundo como se fosse o camarada fosse aquele cara que apresenta o MMA americano. E agora, com vocês, um show, um verdadeiro espetáculo. E terminou com um monte de coisa ruim que vocês viram pela internet. Mas quando eu peguei o microfone, eu falei, em 1924, quando Daniel Berg e Gunnar Vingre, nossos pais assembleianos, pisaram aqui no Rio de Janeiro, vieram para cá porque o Rio era a capital do Brasil. E eles entenderam que espiritualmente só tem uma maneira de conquistar uma nação, tem que conquistar a capital dela. E esses homens eram suecos, que mal sabiam falar a língua portuguesa. Só que onde eles chegavam, o céu abria. Eu contei que tem um livro da Assembleia de Deus chamado Diário de um Pioneiro, escrito por Daniel Berg. Se você abrir o livro na página 74, você vai ficar escandalizado. Ele dizendo, eu estava em Belém do Pará em um culto e Jesus me mostrou um homem. E o Senhor disse, estenda a mão para ele. Ele disse, quando estendeu a mão em rumo ao homem, o homem flutuou no ar. Está escrito no livro. Num livro que para ser editado passa por uma série de homens apologistas que não dê a Assembleia de Deus, não publica heresia. Aí dia desse eu peguei uma versão nova do livro e comecei a rir. Pergunte por quê? Tiraram a palavra flutuar. Eu tenho a versão antiga e a versão nova. Na nova escreveram assim, e quando eu estendi a mão, o Senhor levantou o homem bem alto do chão. Por que tirou a palavra flutuar? Porque ela é mística demais? Porque ela é sensitiva demais? Porque ela não é politicamente correta? Porque os crentes modernos não estão preparados para ouvir coisas assim? E porventura flutuar e ser erguido do chão bem alto não é a mesma coisa? Os nossos pais tinham um poder que nós jamais imaginamos. Eles tinham a habilidade de pisar em um púlpito, onde quer que fossem, e o céu vinha com eles. Eu participei de cultos intermináveis, lá no meio do mato. O culto começava às 7, era 4 horas da manhã, a gente estava dentro da igreja ainda. Por quê? Uma presença. Não se explica. A gente ia levantar, tinha uma crise de choro e sentava de novo. Deus está com saudades de você. É, com você mesmo. Deus tem saudades de você. Saudades dos seus intensos gritos. Saudades das suas adorações extravagantes. Saudades de quando você não olhava para quem está à sua esquerda ou à sua direita no culto. Saudades de quando você não sabia falar ainda, how are you? Saudades de quando você, com a sua avó, era arrastado para uma igrejinha com um banco de madeira velho, que não tinha ar-condicionado e não tinha nada, era um pandeiro e uma sanfona. E lá você ouvia, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E agora, só porque você estudou um pouquinho, tem um anel de formatura no dedo, só porque você consegue usar roupa de grife, só porque você agora se julga acima da média dos demais crentes, você entra aqui dentro de maneira arrogante, levanta o seu queixo, cultua, não parecendo uma ovelha, mas parecendo uma girafa. Sabe a diferença de uma ovelha e uma girafa? A girafa só come coisas grandes e saborosas das árvores altas. A ovelhinha, se quiser se alimentar, ela tem que botar a cabeça no meio do pasto e comer aquilo que a terra produz. Jesus não quer um zoológico, ele quer um aprisco. Está entendendo ou não? É um aprisco. Eu não tenho comida para girafa, eu só tenho comida para ovelha. A ovelha que quiser comer tem que se inclinar e tem que começar a cavar. Jesus está aqui. A glória dele está aqui. Eu estou ouvindo alguém falando em línguas, Jesus. Quem sabe essas línguas não pulam em cima de um para o outro, do outro para o outro. Como assim, pastor? Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Pastor, há muitos anos eu não falo em línguas, então seja renovado agora. Pastor, eu estou buscando e não recebo, então recebe o batismo com o Espírito Santo agora.
Você só não pode ficar paralisado. Você só não pode ficar em transe. Você só não pode ficar olhando para o maldito relógio. Você só não pode ficar pensando em como vai para casa e em como vai pagar a sua conta amanhã. Deixa as coisas lá de fora, lá fora. Aproveita que o céu está aberto. Fecha esse guarda-chuva. Deixa a chuva cair sobre você. Recebe esta graça. Recebe esta glória. Recebe esta unção. Estou sentindo Jesus aqui. E eu já estou acabando. Busca. Isso. Isso, assembleiano. Vai lá. Isso, assembleiano. Isso. Adora a Deus de pé mesmo, sentado, rolando no chão, batendo palma, pulando. Isso. Esta é a Assembleia de Deus. A igreja dos milagres, a igreja do Pentecoste, a igreja dos sinais, a igreja da vida eterna. Se você é, então recebe esta presença também. Eu já estou terminando. De vez em quando eu conto uma história e eu vou terminar contando ela. Na pandemia, pastor Anderson, 2 anos trancado dentro de casa, teve um dia que eu não aguentei. Peguei meu carro e saí andando sem rumo. Minha cidade é muito pequena. Eu acho que eu sou o único pregador da história que nunca mudou da sua cidade para ficar conhecido no mundo. Eu moro na mesma cidade onde eu nasci, Orlândia, cidadezinha desse tamanho. Eu parei na frente da igreja onde eu aceitei Jesus como Salvador. Assembleia de Deus, na Avenida 11, número 811. Parei o carro, olhei para ver se não tinha ninguém. Desci do carro com máscara e sentei no meio fio. A igreja de esquina. E eu fiquei olhando para a igreja. Como a mente humana é poderosa. Samuel, eu fui transportado no tempo. Para onde eu olhava na frente daquela igreja, eu me via. Em outros tempos da minha vida. Eu adolescente, eu jovenzinho, eu na escola bíblica dominical, eu no culto de ensino, eu lá no ensaio do círculo de oração. Olha o que a gente fazia. Jovens indo para o ensaio do círculo de oração. Lá estava eu. Eu era piolho de igreja. Fechei os olhos e lembrei de um culto de domingo que marcou minha vida. 7 horas da noite a gente já estava dentro da igreja. 7h30 o culto começava. Mas nenhum crente do interior tinha coragem de passar menos de 30 minutos ajoelhado antes do culto começar. Porque o pastor ensinava a gente que o culto começava em casa. E aí, eu me vi entrando na igreja 5 minutos atrasado, morrendo de vergonha. A igreja já cheia, todo mundo ajoelhado. E o tal do crente é o seguinte: depois de muito tempo na igreja, ele acaba comprando o lugarzinho dele, né? A gente saía pulando as pessoas assim, com medo de esbarrar em alguém, os crentes tudo chorando, falando em línguas. E lá estava o meu lugarzinho aberto. Eu sempre ficava junto com 2 amigos, era o trio Parada Dura. Era um de cá, outro de cá e eu no meio. Quando nós 3 juntava, a igreja não aguentava. A gente fazia concurso para ver quem gritava mais. E a gente gritava com vontade. Aquelas coisas de maluco do interior. E eu lembro que eu cheguei 5 minutos atrasado, o banco já estava todo molhado. Eu não sabia se era de lágrima, se era de cuspe, o que era. Mas a gente não tinha nojinho. Ajoelhei, passei meu braço, limpei e entrei também na adoração profunda. Um falava aleluia, o outro glória a Deus e o outro dizia amém. E a gente foi orando, orando, orando. De repente eu olhei por cima do ombro, porque a gente sentava na lateral do púlpito, para ver quem é que estava no púlpito. E eu vi pelos pés o meu pastor. Meu pastor era um homem pequenininho, era um baiano, mas era um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano, com pescoço e sem pescoço. Vocês já viram? O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça é colada aqui. Se você conhecer um baiano assim, cuidado. A criatura é brava, com força. E o meu pastor era bravo, sem pescoço assim. Pastor José Bispo dos Santos. E quando eu vi aquele pezinho dele pequenininho, ele calçava 36, já perninha cruzada aqui atrás.
a voz dele dizendo aleluia. Ele dava uns aleluia que é na alma, né? Aleluia. Meu coração ficou alegre, eu disse, hoje o culto vai começar diferente. Quando eram os presbíteros, porque cada um começava o culto de um jeito. Tinha um que pegava um sininho, a minha igreja é do tempo do sininho ainda. Pegava um sininho aqui, chacoalha, blim, 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 até todo mundo quietar e dizer amém, amém, vai começar o culto. O outro vinha e dizia, batia a palma, irmãos, vamos ficar em pé que vai começar o culto. Cada um começava de um jeito, mas o meu velho pastor baiano, ele começava o culto cantando. Deu 7h29, eu falei, é agora, quer ver? 7h30 a gente escutou o microfone sendo arrumado, e ele começava cantando assim. Em fervente oração, eis o meu coração na presença de Deus derramar. Lembrou, Assembleia? Vamos lá. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Aguenta, coração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ir. nós temos uma história. Nós temos um legado. Nós não podemos abandonar isso. Você pode ser para frente, só não deixa Jesus para trás. Você pode ser moderno e deve, só não precisa ser mundano. Pode continuar sendo essa pessoa descolada, bonita, mas quando entrar aqui dentro, esquece tudo. Anel de formatura, dinheiro. Lembra que a presença é a única coisa que importa. E a presença dele está aqui. Amém? Eu termino de verdade fazendo uma pergunta. Tem alguma criança aqui? Cadê uma criança? Me mostre uma criança aí. Aqui, pronto. Qual o nome dele? Hã? Patrick. Hey, Patrick. Olha para o Patrick ali, vocês conseguem ver ele? Lindo ele, né? Essa mensagem não é por você, é por ele. A gente aguenta. Crente velho aguenta qualquer coisa. Pode desabar o mundo em cima de mim. Já fui testado de todas as formas possíveis. E as pessoas perguntam: por que você não sai? Por que você não afasta? Por que você não desvia? Eu falo: como? Tem que gritar igual Pedro: para onde iremos nós? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Quando perguntam como é que o senhor não se abala, eu digo: os meus pés fincados em uma rocha. Eu vi a glória de Deus. Eu ouvi a voz de Deus desde a minha infância. Eu senti a presença dele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Mas, e o Patrick?
Em que igreja ele vai congregar daqui 15 anos? Se Jesus não voltar até lá. Como serão os louvores? Como serão os pastores? Como será a nossa liturgia? Será que ele vai crescer num lugar onde vão contar para eles lendas, histórias, que se nós não cultivarmos agora de verdade, se tornarão apenas histórias, com a letra E, contos de carochinha. Estamos deixando de lado a parte da sensibilidade da fé. A nossa parte mística não pode ser jogada fora. Nós não podemos pegar 100 anos de uma igreja pentecostal e todas as nossas experiências, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que é sobrenatural, e colocarmos em uma caixinha, deixarmos de lado e abrirmos os braços apenas para aquilo que é razoável, para aquilo que é racional. De racionalidade os homens estão cheios. Nós não podemos relativizar a nossa fé. O mundo pós-modernidade, o mundo além da verdade, está enchendo a cabeça dos nossos filhos com tanto de coisas ruins, que eu não sei se vocês já tiveram debates com seus filhos adolescentes. Nossas crianças não acreditam em mais nada. Nossa fé está sendo destruída. Nossas experiências estão sendo diluídas. E hoje eu estou igual a Abacuque, porque eu já vi esse filme. Eu prego pelo mundo. Eu queria que você entrasse comigo em Londres, no Kensington, e encontrasse um templo onde John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards e todos os grandes avivalistas pregaram nele. Um lugar para 1.500 pessoas sentadas, sem nenhuma caixa de som, tudo de madeira, uma acústica perfeita, feito por aqueles gênios do iluminismo. Uma igreja com mais de 400 anos. Eu li sobre essa igreja, eu ensinei sobre a igreja em eclesiologia, sou professor de história da igreja. Eu falei sobre essa igreja, e agora, eu menino, isso há 20 anos atrás, eu estava dentro da igreja. Eu olhei aquela igreja, meu coração quase saiu pela boca. Uma placa de bronze do lado direito dizendo que o maior avivamento da Europa começou ali. Tocou-se uma buzina, o irmão que estava comigo me arrastou para um canto. Falou, vai começar o culto. E sentamos no meio daquela igreja. Uma igreja cheia de lugares vazios. Eu, Enoque e mais 6 velhos no culto. Sobe o pastor da igreja, um homem de uns 80 anos, usando uma beca, parecendo um padre, um pregador antigo. Pegou o sermão dele escrito em 12 páginas, não sem antes cantar um hino que parecia um hino fúnebre. Detalhe, era o maior culto da igreja, culto de Santa Ceia. Meia dúzia de ingleses, meia dúzia. Eu queria que você ouvisse aquele velho pregar, entre uma palavra e outra, tossindo e escarrando no púlpito, numa bacia aqui no canto, distribuindo a ceia, que parecia um culto morto. Do jeito que ele entrou pela lateral do púlpito, ele foi embora. O culto terminou, eu fiquei louco. Chamei o Enoque e eu disse, cadê o avivamento? Essa igreja é a igreja do avivamento. John Wesley pregou ali. Charles Finney pregou ali. Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, pregou ali. E ele, sem saber o que falar, me levou perto dos velhos. E eu falei, pergunta para eles. Ele disse, não, os ingleses vão achar que nós somos mal educados. Eu disse, seu brasileiro frouxo. Meu inglês era pior do que é hoje. Eu falei, me ensina aí que eu pergunto para eles. Eu abracei aqueles velhos, me identifiquei dizendo que eu era do Brasil. E eu perguntei para eles onde estava o avivamento daquela placa de bronze. Onde está o avivamento daquela placa? Eu queria que você visse 6 velhos, um olhando para o outro e abaixando a cabeça, envergonhados. Nunca vou esquecer do irmão Smith, um inglês desse tamanho, o olho dele azul, um óculos fundo de garrafa, escorado numa bengala. Ele tirou o óculos e o olho azul foi ficando vermelho, lágrimas começaram a descer. E ele me falou uma única palavra, que eu entenderia ela em qualquer idioma do mundo. O velho disse assim para mim, e acabou. Vou falar de novo. E acabou.
Você viu que alguns entenderam? Crentes da minha época que leram a Bíblia. E Cabô era o nome do filho de Finéias. Quando a arca de Deus foi roubada, Ofni e Finéias morreram. O único soldado da tribo de Benjamim veio correndo para contar a história. O sacerdote ali, com 90 anos de idade, sentado em uma cadeira, porque era muito gordo, opulento, perguntou o que aconteceu e o menino disse: Israel foi atacado e atingido por grande morticina. Perdemos a batalha. Os teus 2 filhos foram mortos e roubaram a arca de Deus. Eli ouviu, no susto, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. O sacerdote de Israel está morto. Alguém vai contar para a mulher de Finéias que vai dar à luz: seu marido morreu, ela entrou em trabalho de parto, o menino nasceu e antes dela morrer, porque foi muito dolorida, a parteira disse: coloque o nome no seu filho que adore a Deus. Ela disse: não, o nome do meu filho vai ser Icabô, que significa foi-se a glória. Deus não fala com quem está ausente. É com você que Deus está falando. Em qual esquina dessa caminhada difícil você perdeu a sua comunhão? Em qual momento da vida você deixou de acreditar? Qual foi o escândalo desgraçado que roubou de você a crença de que Deus não é Deus? Incline a sua cabeça. Fala, Deus. Isso, pode chorar. Você que pregava e não prega mais, que profetizava e não profetiza mais, que cantava e não canta mais, que tinha sonhos de obra missionária, que tinha sonhos em ser alguém, você fazia de tudo. Perdeu tudo isso. O que te sustenta são as orações da sua avó. As orações do seu avô que ainda estão diante do trono, clamando até hoje. E o Senhor te segurando com um laço de misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, no vale de ossos secos. Traz ressurreição, Senhor.